Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Primeiramente, eu quero agradecer ao Pai Celestial essa oportunidade que eu tenho de estar aqui e compartilhar essa mensagem com vocês. Hoje eu tive um tempo que eu gostei bastante de preparar essa mensagem, eu tive um tempo de preparo de 2 horas. Normalmente eu estudo mais de 1 hora, né? 1 hora e meia. É o tempo que eu gosto de vir e compartilhar, né? Então, para preparar demora mais tempo. Então, uma mensagem que eu coloco aqui de em média 10, 20 minutos, né? Tem que ter uma preparação bem antes, né? Uma preparação grande ali também. E essa preparação vem com o Espírito Santo, né? Embora uma pessoa possa ter grande conhecimento, né? Eu não julgo que eu tenho, né? Aliás, se eu não estudar, eu não consigo vir compartilhar, porque eu preciso buscar, entender. E além do mais, mesmo que uma pessoa tenha grande conhecimento, ela precisa de buscar o Espírito para saber o que deve ensinar. Então, o professor, ele é sempre o Espírito Santo, tá bom? Então, sou muito grato a essa oportunidade, a Deus, por estar aqui e compartilhar essa mensagem com vocês. Também quero agradecer o Isaías, tá bom? Que compartilhou a mensagem aqui no canal ontem, me ajudou bastante. No dia que é mais correria para mim, que eu teria menos tempo de preparar a mensagem, ele vem e compartilha. Então, eu vou deixar aqui no final da descrição do vídeo o link do canal do Isaías, o porta-voz, tá bom? Para que vocês possam, quem não é inscrito, se inscrever e acompanhar o canal dele também. É meu interesse que o canal dele cresça, né? Porque ele também divulga o evangelho para todas as pessoas, tá bom? Vou mandar um forte abraço aqui também para Carmen Moretti, tá bom? Eu vou falar uma coisa aqui sobre o canal, algo que eu tô sentindo. Às vezes eu dou uma exagerada no forte abraço, leio muitas mensagens, tá bom? E o foco aqui é sempre o evangelho. Eu senti que eu devo mudar um pouco isso e estar mais focado, em vez de ler tantas mensagens. Eu leio todas as mensagens que vocês me mandam, tá bom? Todas aqui no canal. Eu não consigo responder a todas, ou também não consigo também ler todas as mensagens aqui no canal, mandar forte abraço para todo mundo. Eu quero que todo mundo se sinta abraçado aí pelo forte abraço que eu estou mandando aqui para Carmen Moretti, tá bom? Todos possam sentir. Bom, eu ainda vou continuar lendo alguns comentários, né? Às vezes, quando eu estou lendo os comentários de vocês, eu me sinto inspirado a compartilhar algo, né? Que é o Fábio, meu amigo, ele sempre compartilha coisas muito legais, do ensino do que nós estamos compartilhando. O Adriano Pereira, muitos de vocês, não dá para mim ficar citando o nome aqui, né? Mas muitos de vocês compartilham e às vezes eu trago até essa ideia e compartilho aqui com vocês, tá bom? Então eu sou muito grato pelos comentários de vocês. Mas também esses mesmos comentários estão disponíveis no canal, né? Dá para você entrar e acessar os comentários, e eu aprendo muito com os comentários de vocês. Continuem mandando. Embora eu não vou estar lendo direto aqui o comentário de vocês no canal aqui, né, na mensagem, eu peço que sempre mandem mensagem, tá bom? Um até amanhã, um bom dia, né? O até amanhã é o que eu mais gosto, porque é o compromisso de que amanhã nós vamos estar aqui novamente estudando a palavra junto, tá bom? Isso é muito importante para o engajamento do canal, para que o YouTube compartilhe com outras pessoas também a mensagem, tá bom? Então eu sou muito grato a todos vocês aqui pelas mensagens de vocês. Como hoje eu tive bastante tempo de preparar a mensagem, então a mensagem ficou muito grande. Então vou direto para os versículos com algumas explicações. Não vai ser tudo que eu consegui entender que vai dar para me passar aqui. Mas a descrição do vídeo tem o preparo que eu fiz da mensagem. E você pode ver na descrição do vídeo. Muitas vezes não cabe no YouTube, normalmente não cabe, né? A de hoje não vai caber mesmo. Porque no YouTube aqui a descrição só cabe 5.000 caracteres, né? E normalmente dá mais, dá muito mais do que isso. Então não tem como. Então eu sempre deixo o meu WhatsApp no final da descrição do vídeo se você quer, né? E eu recomendo a mensagem de hoje, se você quer a descrição desse vídeo, né? Peça pelo WhatsApp que eu te mando. E se você quiser receber todos os dias a descrição pelo WhatsApp, eu também consigo te mandar pelo WhatsApp todos os dias a descrição da mensagem que eu coloco todos os dias aqui no canal, tá bom? Um forte abraço para Silvia Nancy também, que sempre ajuda com isso. Ela sempre pega a descrição do canal e ela coloca nos grupos de WhatsApp justamente com esse vídeo, compartilhando com outras pessoas. Então, um forte abraço aí também, tá bom? Vamos lá para a mensagem de hoje aqui.
Vou começar aqui em João capítulo 20, versículo 1 em diante aqui. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra já retirada do sepulcro. Bom, aqui João, ele compartilha que Maria Madalena, ela é a primeira a ser testemunha dos eventos da ressurreição de Jesus Cristo. Ela vê a pedra removida, ela que vai correndo, né, avisar os discípulos ali. Eu gosto bastante dessa parte aqui, tá bom? E também a gente consegue ver o grande amor que ela tem pelo Salvador. O grande amor. Que ela não conseguia se afastar desse local aqui. Vai ser muito difícil dela poder compreender que Jesus Cristo ressuscitou por causa desse apego que ela estava. Ela estava muito envolvida emocionalmente com o Salvador. Vou ler mais alguns versículos aqui, né? Versículo 2. E correu, pois, e foi a Simão e Pedro e os outros discípulos a quem Jesus amava. E disse-lhe: levaram o meu Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Bom, aqui pela fala de Maria, né, não sabemos onde o puseram, não passou na mente dela que Jesus Cristo poderia ter ressuscitado, né? Embora todas as evidências mostravam isso, né? A pedra removida, todas as coisas estavam mostrando isso, né? Mas ela estava tão absorvida pela dor que ela sentia ali, né? Que ela não conseguiu ver nesse momento aqui, né? Então, a gente continua aqui. Versículo 3. E Pedro saiu com outro discípulo e fora ao sepulcro. Esses dois discípulos correram juntos, porém, o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Eu acho bem interessante que parece uma corrida, né? Tanto Pedro como João saem correndo na frente e João, ele passa de Pedro muito fácil, ele chega bem antes, né, no sepulcro ali do que Pedro, na verdade, né? Então ele vai na frente ali. Muitos tentam conjecturar por que será, né, que João chegou primeiro, né? Será que Pedro ele era mais gordinho? Bom, aqui não, eu acho que não tem nenhuma lógica no texto querendo mostrar algo assim, mas João ele era muito mais novo do que Pedro, né? Então ele tinha mais vitalidade. Aqui a gente pode ver também sobre preparo físico, né? Para se fazer uma missão de tempo integral, principalmente dignidade, né? Estar sintonia com o Senhor, buscar a Deus, mas também tem o preparo físico, né? Tem o preparo físico. Eu, por exemplo, eu saio com a minha filha, né? Agora não, que eu tava meio doente, mas eu saio com a minha filha para correr e eu considero isso como um preparo físico para a missão dela, né? Talvez vocês não saibam, mas alguns relatos de jovens que na missão criam bolhas no pé, porque não é acostumado a andar muito, às vezes dá problema no joelho, porque não fazia muito exercício. Então é muito importante, né, a gente ter, não somente para fazer uma missão, mas para ter uma vida mais saudável, exercícios físicos, né? Isso faz parte da nossa saúde. Então, eu quis compartilhar isso aqui, quando eu li aqui que João chegou primeiro, né, no sepulcro aqui, ó. E baixando-se viu ali os lençóis, todavia não entrou. E chegou, pois Simão como era impetuoso, né, assim rápido, ele já chegou, Pedro já foi entrando, né, João ele chegou e ficou olhando. Aqui quando diz que abaixando-se viu os lençóis, não significa que os lençóis estavam no chão, tá bom? Eu acho que estavam bem dobrados, aliás, os lençóis, tá bom? Mas eu acho que esse sepulcro na qual Jesus foi colocado tinha a porta e uma descida íngreme, né? Era alguma parte descendo assim. Então, tanto agora como a gente vai ver Maria descrevendo que ela olhou para baixo, né? Ela olhava para baixo. Então, o sepulcro eu acho que era na rocha, mas ele descia um pouco, tá bom? Era comum os tipos de sepulcros assim. Então, eu acho que quando ele fala que olhou para baixo e viu os lençol, é por causa que o sepulcro ele era meio baixo mesmo, tá bom? Continuando disse, e que tendo o lençol tinha sido posto, e o lençol que tinha sido posto sobre sua cabeça, não estava com os outros lençóis, mas enrolado em um lugar à parte, né? Essa aqui é um detalhe também, né, que fala por que será que o lençol que estava é um pedaço de pano, né, que estava sobre a cabeça de Jesus, estava enrolado à parte, né, não estava junto com os outros lençóis ali. Uma das coisas que eu acredito que os lençóis não estavam jogados, né, em filme a gente vê, né,
às vezes tudo bagunçado ou jogado ali onde estava o corpo de Jesus Cristo de qualquer maneira. Mas eu acredito que Deus, ele é um Deus de ordem, né? Então as coisas é organizada, né? Assim como nós, não é porque que eu vou dormir à noite, né? Que eu vou levantar de manhã e eu falo, eu vou dormir à noite, então não vou nem dobrar essa coberta aqui, né? Pra quê? Se eu já vou deitar depois, então eu vou bagunçar a cama. Não, tem que arrumar a cama. Então a casa fica mais arrumada. Então eu acredito que também quando Jesus Cristo saiu, as coisas ficaram em ordem ali, né? Os lençol, e aqui menciona esse outro lençol da cabeça, a parte, né? O que significa isso aqui, né? Essa parte dos lençóis aqui, né? Bom, aqui falando sobre essa parte do lençol, é muito importante também, porque naquela época existiam os ladrões de sepulturas, tá bom? E aí, eles roubavam, aqui é dito que Jesus ele foi enrolado com lençol de linho fino. Isso era, quem tinha dado esse lençol foi o José de Arimateia, um homem rico, né? Nicodemos ajudou a passar o óleo ali, né, as especiarias. Então era coisa valiosa, tá bom? Então se fosse um ladrão de sepultura que iria levar o corpo, né, de Jesus, veja bem, ele não iria deixar os lençóis, né? Ele iria levar aquilo que tinha valor, né? Talvez olhando para a nossa cultura agora, que a gente tem uma guarda-roupa cheio de roupa aí, né, a gente não vê tanto valor assim. Mas naquela época, né, tecido, essas coisas eram de grande valor. Né? Tinha gente que tinha apenas uma roupa do corpo. Quando tinha muito, tinha duas. Né? Aí lavava uma, colocava a outra. Então, o tecido era algo muito caro. Então, se fosse um ladrão de sepultura, ele teria levado os lençóis. Né? Também inimaginável, né? Inimaginável que alguém ia roubar o corpo sem roupa, né? Vai levar o corpo sem roupa, não faz sentido isso também. Né? E outra, né? Por que uma pessoa iria pegar o corpo para levar embora e tinha que ser às pressas, ia dobrar os lençóis, colocar no lugar ali à parte? Né? Então, todas essas evidências mostram que realmente Jesus Cristo ressuscitou. Né? E mostra aqui que Pedro ele creu quando viu isso, né? Vamos continuar lendo aqui, né? Uma outra parte aqui, quando fala sobre esse lençol à parte, tem uma explicação que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Bom, eu sempre estou compartilhando explicações de acordo com os estudos que eu faço. Não significa que eu endosso todos esses explicações. Eu apenas compartilho com vocês e o Espírito Santo que é o professor. Né? Vocês que vão trazer para a vida de vocês, nossa, eu acredito nisso, eu senti que é verdadeiro. Né? Às vezes é algo que eu só estou compartilhando que era da tradição. Por exemplo, na tradição dos judeus, quando o Senhor estava comendo na mesa ali, né, tinha os criados ali que ficavam servindo. E eles comiam com a mão, né, com a mão direita, né? Com a mão direita eles se socializavam. Tanto que quando alguém queria tirar a socialidade das outras pessoas, cortava o braço direito. Aí ninguém queria comer com alguém que comesse com a mão esquerda, porque se a pessoa tinha só a mão esquerda, era a mesma mão que ela faria as suas higienes pessoais. Né? Então ficaria ruim comer com aquela pessoa. Então com uma mão, né, a mão direita que se comia. E ali não tinha guardanapo na época, né, de papel como nós temos hoje. Também hoje em dia nós comemos com garfo, talher, mas quem comia com a mão ficava lambuzada. Então tinha um pano, né, que é como se fosse um lençol menor, né, do tamanho desse, né, da cabeça de Jesus Cristo aqui. E a pessoa limpava as mãos ali, né? E cada um tinha ali esse pano para limpar aqui, tá bom? E aí, conta-se na tradição dos judeus que quando a pessoa que estava comendo, o senhor da mesa, ele tivesse que sair em algum cômodo, se ele pegasse aquele pano e ele enrolasse e deixasse à parte na mesa, significava que ele ia voltar e continuar a refeição dele. Se ele deixasse jogado, né, significava que ele acabou a refeição e que ali o serviçal poderia já recolher todas as coisas. Né? E aqui é interessante que diz que o pano, né, o lençol que estava sobre a cabeça de Jesus Cristo estava enrolado à parte. Alguns veem aqui uma mensagem sobre a segunda vinda de Cristo, a promessa que ele voltaria, tá bom? Então eu queria compartilhar isso com vocês aqui. Vamos continuar lendo aqui o versículo 8.
E entrou também o outro discípulo, que se chegara primeiro no sepulcro e viu e creu. Então, aqui, quando fala que eles entrou no sepulcro e creu, né, alguns vê como se fosse uma crença progressiva, né? Primeiro ele ouviu de Maria Madalena, aí eles foram lá acreditando e chegou lá, viu vazio, aí que eles creram, né? Como se fosse algo progressivo. Mas essa palavra creu aqui no grego significa instantaneamente, rapidamente. Quando ele viu, rapidamente ele acreditou. Pode até ser que quando Maria, né, e as outras mulheres foram avisar eles, eles até inclusive falaram que as palavras delas pareciam como desvareios, né, como loucura. Possivelmente eles poderiam pensar, eu acho que elas erraram o túmulo. Mas não. Eles foram para lá, né, e quando viram que realmente aquela sepultura, né, a pedra estava removida, os lençol estava lá, eles não tiveram dúvida, eles creu antes de ver Jesus Cristo, né? Diferente da história que nós vamos ler ali sobre Tomé, né? Assim que eles viram todas essas coisas, eles creram, tá bom? Então eu queria dar crédito aqui aos dois, né? Aos dois discípulos aqui, aos dois apóstolos, João e Cristo. E retornaram, pois, os discípulos para casa. Né? Vamos continuar aqui o versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o interior do sepulcro. Veja que ela abaixou-se para o interior do sepulcro. Eu acredito que esse sepulcro ele era íngreme, né? Ele era descendo, né? Então, por isso que fala dos lençóis ali, mas os lençóis não estavam no chão. Eu assim penso, tá bom? Esse é muito importante aqui, algumas palavras que eu trago no grego. Por exemplo, a palavra no grego aqui, chorando, usado para Maria Madalena aqui, existe dois tipos de palavras para chorando no grego. Um deles é a pessoa chorar, né, lacrimejar mesmo, chorar, mas como se fosse calado, né? Embora as emoções estejam rolando ali no rosto, lágrima, mas esse chorar que está falando aqui, essa palavra usada aqui, eu não sei falar no grego, né? Mas significa soluçando, com escândalo. Sabe aquele choro que você não consegue conter sua voz? É esse tipo de choro que Maria Madalena está tendo, tá bom? E estava ali chorando fora, junto ao sepulcro. E entrando ela, pois, chorando, baixou-se para o interior do sepulcro. Versículo 12. E viu dois anjos vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então ela viu ali dois anjos. Interessante que, né, mesmo ela vendo dois anjos, ela não se impactou com isso. Teve um grande impacto, tá bom? A mente dela estava tão absorvida com a morte do Salvador. Ainda assim, ela estava vendo todas aquelas coisas no sepulcro, ainda assim, ela pensava que alguém havia levado o corpo de Jesus Cristo. A fala dela mostra isso, tá bom? Então, esses anjos também, eu acredito que eles não estavam no seu resplendor, com brilho, tá bom? Então, isso também dificultaria ela ver também um pouco ali que eram anjos, tá bom? Versículo 13, e disseram-lhe eles, né? Ou seja, os anjos falaram para Maria Madalena: Mulher, por que choras? E ela lhe disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram, né? Então, se ela soubesse realmente que era anjos, ela ia perguntar ali o que estava acontecendo. Mas aqui ela fala, o motivo do choro dela era porque levaram o corpo do Senhor. Ela queria prestar uma homenagem, limpar ele, passar ali os óleos conforme o costume da época, porque não teve tempo suficiente para Nicodemos e José de Arimateia ter feito isso. Então ela queria ter dado um sepultamento digno para o Senhor Jesus, e ela queria prestar essa homenagem, e agora ela não sabia onde estava o corpo. E aí os anjos perguntam: por que choras, mulher? E ela responde: porque levaram o corpo do meu Senhor, né? Bom, logo em seguida, o versículo 13, os anjos ter conversado com ela e ela não percebendo, né, que era anjos, e a mente dela concentrada ainda, né, no desaparecimento do corpo de Jesus.
o versículo 14, tendo dito isso, voltou-se para trás. Então, ou seja, ela falou isso e virou as costas. Ela estava indo embora do sepulcro, né? Virou para trás e viu Jesus de pé, porém não sabia que era Jesus. Aqui, mais uma vez, né, as pessoas tentam conjecturar, ela estava chorando, lágrimas, então os olhos estavam embaçados, por isso que ela não viu Jesus. Nós não sabemos a maneira que Jesus Cristo se revelou a ela, tá bom? Assim como Jesus, ele se revela na estrada de Emaús com 2 discípulos que o conhecia, mas ele fez com que se impedisse os olhos dele de o reconhecer. Então não sabemos da maneira que ele apareceu a Maria, mas o fato é que ele aparece e conversa com ela, né? Versículo 15. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem busca? E ela cuidava que era o hortelão e disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Veja que a percepção de Maria é que ele era o hortelão, né? O jardineiro que cuidava ali dos sepulcros, né? Então ela fala: se você levou, fala onde colocou, eu mesmo busco, por favor. Até porque aquele sepulcro onde Jesus Cristo tinha sido colocado não era de Jesus Cristo, era de José de Arimateia, um homem rico, né? Então era natural dela pensar também assim, olha, o sepulcro não era dele, tiveram que remover ele, né? Então, onde colocaram? Né? Ela queria saber, né? Essa era uma explicação lógica que estava na mente dela ali. E todas essas coisas, ela concentrando na dor dela, no que ela estava sentindo, fez com que ela não percebesse também que era Jesus ali que estava falando com ela, tá bom? Então a gente vai aqui para o versículo 16. E Jesus disse-lhe, Maria, e ela voltando-se disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Observe que quando Jesus chama pelo nome dela, Maria, imediatamente ela reconhece que é o Senhor. Ela reconhece e chama ele de Rabone, né, que significa mestre. Ela reconhece ele como mestre ali quando ela chama pelo nome. O nosso nome, falado pela voz do Senhor, traz uma emoção tão grande para nós que nós iremos considerar o nosso nome sagrado, tá bom? Muito sagrado, né? Imagina Joseph Smith que ouviu da boca do pai, né? Joseph, este é meu filho amado. Ao ouvir o nome de Deus pronunciado na boca de Deus, ouvir o seu nome pronunciado pela boca de Deus, você vai considerar o seu nome tão sagrado, mas tão sagrado, que a simples maneira de alguém te chamar, você pode até pensar que é uma falta de respeito, né? Alguém fala, ô Vanderlei, vem cá. Nossa, você vai considerar muito sagrado o seu nome, tá bom? Interessante isso. Só falando sobre a aula das 5h20 da manhã, alguém perguntou, esse nome que nós temos aqui é o mesmo que nós temos no céu? Não, tá bom? No céu, nós tínhamos outro nome antes de nascer, tá bom? Aqui nós recebemos nome dos nossos pais terrenos, tá bom? Em homenagem a alguma coisa, assim por diante. Existem nomes que foram pré-ordenados, que nem João Batista, quando foi nascer, o anjo falou, ele terá o nome de João. Então, antes de nascer, já foi determinado qual seria o nome dele. Jesus também, né? Ele foi dado pelo anjo ali. Alguns personagens tiveram o nome trocado, né? De Jacó para Israel, né? Alguns Abrão para Abraão. Alguns não é que foram trocados, receberam um novo nome, né? E foi uma das perguntas também que me fizeram na 5h20, se o novo nome é o nome nosso que era lá antes de nascer. Também não. O novo nome recebido no tempo, ele é uma senha, né? Uma senha que vai ser requerido de nós em algum determinado tempo, tá bom? E só quem conhece é cada um que recebe. Então, o nosso nome, que é no céu realmente, né? Eu não sei, né? Pode ser que tenha títulos, né? Jesus Cristo tem muitos nomes e títulos. Vamos continuar aqui, né? Aqui Jesus chama o nome Maria, ela reconhece imediatamente dizendo Rabone, que quer dizer mestre, tá bom? Interessante, né, que Jesus ele faz a mesma pergunta para Maria que o anjo tinha feito, né? O anjo os 2 anjos, né, perguntou para Maria, né? Mulher, por que choras? E ela continuou chorando, porque
Jesus Cristo vem depois e pergunta de novo, por que choras? Então, o fato do anjo ter falado com ela não resolveu o problema, né? Ela continuou chorando, de soluçar mesmo, né? Então, a gente consegue observar. Mas quando Jesus chama o nome dela, aí já não há mais lágrima, né? Agora é felicidade. Né? E me lembrou aqui da escritura em Apocalipse 21:4, que diz assim: E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas as primeiras coisas são passadas. Então, observe, né, que em Apocalipse aqui está falando sobre o milênio, né, a segunda vinda de Cristo, que não vai haver mais morte, mas o que me chamou a atenção aqui é que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto nem dor. O enxugar das lágrimas de Jesus para Maria aqui foi transformar toda aquela tristeza que ela estava sentindo, aquela dor, em alegria. Ela ficou feliz. Ela não chorou mais por dor, né? Ou seja, os próprios anjos não conseguiram tirar essa dor de Maria, né? Mas o Salvador, ele resolveu o problema. É o Salvador que resolve os nossos problemas. É devido ao Salvador que nós vamos ressuscitar. É devido ao Salvador que nossos familiares vão ressuscitar. Então é Ele realmente que vai enxugar todas as lágrimas, né, de nossa, né? Seja no sentido figurado aqui, né? Não precisa estar num paninho, mas Ele transforma qualquer dor que nós temos em alegria. Né? E eu achei bem interessante isso aqui. Versículo 17 diz assim: E disse-lhe Jesus... vou só compartilhar o versículo 17, a mensagem ficou bem grande aqui, né? E disse-lhe Jesus: Não me toqueis, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e disse-lhe: Subo para meu Pai e nosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Vou terminar com o versículo 17 aqui falando, né? Bom, aqui a gente observa que Jesus, né, quando Maria foi tocar ele, ele disse assim: não me toques. Né? A tradução diz aqui: não me toques. Por que será, né, que Jesus Cristo não permitiu que Maria o tocasse nesse momento? Né? Por que será? Porque algumas horas depois ele aparece às outras mulheres e ele permite, né, que elas toquem nele e o adorem. Tá bom? Ele permite. Por que ele não permitiu ela e permitiu os outros, né? No livro Jesus o Cristo, aqui de James et al., tem duas explicações. Queria falar um pouquinho sobre a literatura da igreja, tá bom? São escritos de apóstolos, profetas. Eu gosto muito daquele livro Doutrina de Salvação, né, que tem o volume 1, 2 e 3. Né, se não me engano foi Joseph Fielding Smith que escreveu, né? Não lembro o autor aqui direito, mas veja bem, ali, mesmo sendo um profeta falando, muitas vezes o profeta ele tem direito a dar a sua opinião. Por exemplo, ao falar da criação, ele dá duas hipóteses ali. E ele não coloca como se fosse uma revelação que ele recebeu que é desse jeito. Então, muitas vezes a gente usa esses escritos dizendo assim: mas José Fielding Smith escreveu isso, né? Como se fosse uma revelação. Não, ele tem o direito de colocar a opinião pessoal dele. É igual um caçador, né? Um caçador com arco e flecha, né? Sai para caçar. Ele não está todo momento com arco e flecha estendido, né? Para atacar a flecha, né? Tem momento que ele está de boa ali, né? Na floresta andando. Então, as pessoas têm direito às suas opiniões e falar as coisas que pensam também. Então ele coloca lá maneiras, duas hipóteses que ele imaginava sobre de como o mundo foi formado, tá bom? E aí eu gosto bastante dessas coisas, mas eu não posso falar, isso é uma doutrina, porque ele não colocou como uma doutrina. Por que eu estou falando isso? Eu vou falar de coisas aqui no livro Jesus o Cristo. Se você olhar o que James Towner escreveu no Jesus, é um livro fantástico. Eu já li várias vezes esse livro, é muito bom. E ele trata, assim, da vida de Jesus Cristo de uma forma muito boa. Mas muitas das coisas que ele traz, você vê que ele estudou por outras pessoas, por arqueólogos, né? Então não é um estudo que ele está falando assim, eu recebi isso por revelação, foi assim que aconteceu. Ele foi um estudo acadêmico que ele fez, também tem a parte espiritual, que você sente a inspiração dele escrever o livro, a maneira que ele coloca, mas nem tudo que está ali você pode falar assim, está escrito no Jesus o Cristo, é assim. Por exemplo,
essa parte aqui que fala que Maria quis tocar em Jesus, né, e ele não permitiu e depois permitiu as outras mulheres tocar, aqui James E. Taunet, no Jesus o Cristo, ele dá duas possibilidades. Ele não está falando que nenhuma dessas possibilidades é revelação. Eu vou deixar na descrição do vídeo, o vídeo que eu compartilhei já tá grande aqui, só vou falar rapidamente aqui lá fala de duas, eu vou falar de três coisas, porque talvez ele não deixou Maria tocar, né? Em Jesus o Cristo aqui, ele imagina aqui, né, que Maria Madalena, quando quis tocar, ela estava tomada por um sentimento, tá bom? Que talvez fosse inadequado naquele momento, tá bom? Que não fosse um sentimento de adoração, mas era um sentimento santo, não que ela quisesse alguma coisa com Jesus Cristo naquele momento ali, mas era um sentimento talvez que não fosse de adoração, então Jesus Cristo não o permitiu, e depois ele permite as mulheres lá, tá bom? Essa é uma das coisas que eu vou deixar na descrição aqui. Outra hipótese que ele fala aqui é porque o próprio texto é explicativo, falando, não me toques porque eu ainda não subi ao Pai, tá bom? Então, se a explicação da primeira frase for o motivo da segunda, que é o que ele está colocando aqui, por exemplo, não me toques, porque primeiro é o meu Pai Celestial, eu tenho que apresentar o meu corpo ao Pai, aí depois sim, né, as outras pessoas, né? Então, essa é outra das hipóteses aqui. Eu quero trazer uma terceira hipótese que não está, né, no Jesus o Cristo, né? Mas que eu achei bem interessante. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Eu fui pela tradução mesmo, né? Quando Jesus Cristo diz assim, não me toques, a tradução no grego também permite outro tipo de tradução. Também permitiria estar escrito aqui, ao invés de não me toques, está escrito assim, não me detenhas, né? Inclusive, em algumas Bíblias, ao invés de... Eu estou lendo aqui, gente, João capítulo 20, versículo 17, tá bom? Então, Jesus Cristo diz, não me toques. Em algumas Bíblias, a tradução não vem não me toques. Vem assim, não me detenhas. O que significa não me detenhas, né? Aí você pega no grego para ver o que significa isso, né? É bem parecido no português, né? Não me detenhas significa não prender, não fazer eu parar, não parar. O verbo determinado aqui seria não suster, né? Segurar a pessoa, né? Continuando aqui, né? Não encarcerar a pessoa, não aprisionar, não ocupe a pessoa demais, não reprima a pessoa, não detenha. Aqui a palavra no grego usada, eu não sei falar direito, né? Mas é mofrates, né? Eu acho que se lê dessa maneira aqui, né? Bom, aqui então, usando a palavra, essa tradução, não me detenhas, né? Pode significar então, a tradução aqui, dá um outro sentido para nós. Significa então que Maria o abraçou, tá bom? E ficou muito tempo abraçado ali com ele. E aí então ele falou, olha, não me detenha, você não pode ficar me segurando aqui, Maria. Eu tenho que ir ao meu pai, eu tenho outras coisas, eu tenho que falar com as mulheres lá. Então, então essa parte não me detenhas pode ter o significado de que realmente Maria Madalena o abraçou. Mas da maneira que ela estava aqui, do jeito que a gente está vendo o quadro aqui ela estava com um sentimento tão forte que ela não conseguia largar o Senhor. E foi preciso, então, o Senhor falar para ela, não me detenhas, né? Eu tenho que fazer outras coisas aqui, né? Eu lembrei de uma amiga minha chamada Gracinha, né? Eu acredito que quando nós chegarmos nesse ponto, alguém vai ter que falar para ela, ó, dá espaço aí que nós também queremos abraçar o Salvador, senão só ela vai ficar agarrada lá, né? Acho que muitos de nós, né? Fica pensando, nossa, eu quero tanto estar aos pés do Senhor, lavar com minhas lágrimas os pés dele, e vai ser difícil tirar as pessoas dali, né? Bom, eu não sei como vai funcionar essa parte, né? Mas aqui com Maria, eu acredito que tenha sido também esse sentido aqui, né? Não me detenha, ou seja, eu tenho que fazer outras coisas, né? Eu acredito que ela tenha dado o abraço aqui em Jesus Cristo, mas que ela ficou muito tempo abraçada ali com ele. Então, é uma das hipóteses aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês.
Vou finalizar aqui a mensagem, então, falando aqui as 3 hipóteses, tá bom? Então, a primeira hipótese está lá em Jesus o Cristo, né? Que seria por causa dos sentimentos. Até porque ela diz assim, Rabone, que quer dizer mestre. Ela não chama o Senhor de Senhor, né? Meu Senhor, como reconhecendo ele como Deus ali, né? Ela chama meu Rabone, meu mestre, né? E mestre também era chamado os outros rabinos, né? Então aqui a gente vê que a forma que Maria se dirige a Jesus é uma forma mais íntima, mas não no sentido íntimo de Deus, tá bom? Então por isso que talvez seja porque ele não deixou tocar, né? A primeira hipótese aqui por causa do sentimento que ela veio tocar. As outras já veio com sentimento de adoração, de Senhor, tá bom? Então essa é a primeira. A segunda é que primeiro ele iria apresentar o seu corpo ao Pai Celestial. Então, por isso que ele fala, porque ainda não subi ao meu Pai. Então, por isso ele não permite que ela toque nele. E a terceira, que foi o que eu compartilhei aqui, né? Ele deixou abraçar, mas o abraço foi longo demais, foi um tempo muito longo. Então, ele, ao invés de dizer não me toques, a tradução poderia estar dizendo não me detenhas, ou seja, eu tenho que fazer outras coisas, né? Chega agora, né? Seria isso também. Então é essa a mensagem que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Peça a descrição do vídeo, eu posso mandar para vocês pelo WhatsApp. Meu WhatsApp eu vou deixar no final da descrição do vídeo aqui. Tá incrível a mensagem hoje que eu tive tempo de preparar. Então tem muita coisa que se você ler, você vai gostar e vai ter um aprendizado melhor, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.